Na vida, você vai perceber que aquilo que mais vale a pena fazer, geralmente é também o mais difícil. E essa é uma forma garantida de enfrentar oposição. A pergunta mais importante não é se é fácil ou não. A pergunta é: vale a pena? E quanto mais vezes você escolhe o caminho profundo, o caminho difícil, mais correto, em vez do caminho fácil, mais isso trará recompensa para você, para sua família e para esta bela nação. Eu sei que falo por todos aqui hoje quando digo que nenhum de nós jamais esquecerá Charlie Kirk. Nós falamos com o Charlie e por Charlie mais alto do que nunca. Mas então, com a conversão de Constantino, que acontece pouco depois do ano 313, a igreja começa a se tornar algo popular, algo dominante. Quando o diabo não consegue destruir a igreja por fora, ele a destrói por dentro, juntando-se a ela. A igreja se institucionalizou. Será que nós corremos esse risco hoje? Em vez de ter a paixão de uma mensagem, ela passa a ser apenas uma instituição. Era um tempo de grande escassez. E quando ele diz que tem uma balança na mão e declara que 1/4 de trigo custaria 1 denário, isso era um preço altíssimo, e 3/4 de cevada por 1 denário. A cevada era o alimento dado aos animais. E ele diz: não danifiques o azeite e o vinho, mesmo havendo grande escassez. O que o azeite representa? O Espírito Santo. E o vinho, o sangue da aliança. Assim, apesar da escassez, apesar do compromisso e da perda de fervor, apesar de a igreja ter se tornado uma instituição aceita pelo governo, o evangelho ainda seria preservado por um grupo fiel. Nós amamos os cristãos, amamos todas as religiões. E, aliás, a religião está voltando aos Estados Unidos. Você pode ver isso muito claramente novamente. Ele entrava pela porta, largava as bolsas. Papai chegou, pegava o telefone. Sexta-feira à noite. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ok, pessoal, Shabbat Shalom. Só quero dizer Shabbat Shalom para todo mundo lá em casa. Então ele desligava o telefone, colocava na gaveta da bagunça e dizia: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Este é o ponto de virada do sábado do 7º dia. Shabbat Shalom. O livro de Charlie é sobre o sábado. Em Hebreus 4, fala que Jesus é o nosso descanso sabático. Eu acredito que nós temos algo que o mundo não entende: paz. E quando você realmente anda em paz, percebe que, por mais que eu queira que o mundo ao meu redor seja bonito, por mais que eu deseje uma utopia, por mais que eu queira consertar tudo e deixar tudo perfeito, a Bíblia nos ensina que, até que Cristo esteja envolvido nesse processo, isso nunca poderá acontecer. O que é o sábado? Muitas vezes, de forma coloquial, dizemos que hoje o sábado é o domingo. Isso não é verdade. O sábado é o sábado do 7º dia. A questão é que, por causa da ressurreição de Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia, que também foi o primeiro dia da criação. Depois vieram os 6 dias e depois o sábado, que é o dia de descanso. Cristo ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia da criação. É uma nova criação. Até nas nossas línguas, isso fica claro. Sabato, em espanhol, não é domingo. Sabato é sábado. Domingo é domingo, porque é o dia do Senhor. Agora, a obrigação de adorar a Deus foi transferida para o dia do Senhor. Isso é interessante porque, se você olhar para os 10 mandamentos, está escrito: lembra-te do dia de sábado. Se fôssemos seguir isso literalmente, então seríamos adventistas do 7º dia. Teríamos que, voltar para o que está. Isso, na verdade, mostra que a maioria dos cristãos, mesmo sem reconhecerem a autoridade de Roma, ainda vivem segundo a autoridade de Roma.
Foi a igreja que fez essa mudança. Cristo ressuscitou no domingo, e foi a igreja primitiva que disse: Ei, agora o nosso dia santo é o primeiro dia da semana. Tenho uma pergunta mais pessoal. Com uma agenda tão cheia, como você mantém seu relacionamento com Jesus como a coisa mais importante da sua vida? Na prática, no dia a dia, como isso funciona, considerando que você faz tantas coisas boas, tantas boas obras? Essa é uma das minhas perguntas favoritas, porque é exatamente sobre isso que será o meu próximo livro. E vocês vão me chamar de volta. O livro se chama Pare em Nome de Deus. O argumento em favor do sábado. Shabbat literalmente significa parar. Eu não sou adventista do sétimo dia, mas acredito que o Shabbat, o sábado, é o mistério, o segredo que muitos cristãos ignoram. Ele é a porta de entrada que permite guardar os outros 9 mandamentos e colocar Jesus em primeiro lugar. Não estou dizendo isso de forma legalista. Nem estou dizendo que você é biblicamente obrigado. Estou dizendo que você está perdendo algo se não guardar o sábado. Na minha própria vida, eu desligo o telefone na sexta-noite e só ligo no domingo. Quando estou em casa, é tudo família, é tudo sábado. Tudo, talvez um pouco de futebol universitário, mas são as coisas que eu gosto. As escrituras dizem: 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Vamos lembrar o que a Bíblia nos diz sobre o sábado. O próprio Deus descansou no 7º dia. É o único dos 10 mandamentos que é um ritual, e isso significa que é extremamente importante. Na tradição judaica, é o dia mais santo de todos, equivalente ao Yom Kippur. É uma celebração permanente no tempo em que dizemos: obrigado, Deus, por criares os céus e a terra. Somos ordenados a louvar e a agradecer a Deus de forma ritual pelo menos uma vez por semana e dizer: obrigado pela vida, Deus, por colocar tudo isso em existência, por nos dar tudo o que temos ao nosso redor. Eu acredito que vivemos em um país tão distraído, tão sufocado, tão sobrecarregado, inundados por mensagens, e-mails, notificações, alertas, Netflix, que talvez precisemos voltar às Escrituras e perceber algo que estamos perdendo. Um país onde no passado nós costumávamos desligar tudo por um dia. E aqui está o teste. Você está pronto para o teste? Se eu entrar na sua casa e não percebo que é sábado, porque é igual aos outros dias, então você não está honrando o sábado. Se parece com todos os outros dias, então você não está dedicando um dia a Deus. Sim, você deve devolver ofertas à igreja, deve contribuir com a caridade, mas eu desafio você a algo maior. Dê um dia, dê tempo a Deus. A coisa que nós mais protegemos hoje. E isso mudou a minha vida. Eu comecei a praticar isso há alguns verões atrás, e isso me permite honrar melhor meus pais, meu casamento, colocar Jesus e Deus em primeiro lugar. Em vez de passar o dia inteiro olhando para o celular, você pode dizer: ah, mas eu sou muito ocupado. Olha, eu sou mais ocupado que você. Desculpa, mas eu tenho que admitir isso aqui, pessoal. Vocês não são mais ocupados que eu. Talvez tenha mais coisas acontecendo, mas essa não é a pergunta. A pergunta é: o que realmente importa? O que eu amo no sábado é que ele é um teste. Ele é um teste. É Deus colocando o teste diante de nós e dizendo: obedeça os meus mandamentos. Devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e forças e entendimento, em Deuteronômio 6, verso 5. Quando você honra o sábado, isso torna esse amor mais fácil, mais doce e mais profundo. É isso que eu faço. Obrigado. Eu sempre soube que meu marido era brilhante, mas a profundidade do entendimento dele sobre esse tema é impressionante. A forma como ele entrelaça a Bíblia, como ele lê e conecta tudo. Ele vai costurando fatos interessantes, história do sábado, e até certas leis, como as Blue Laws que já existiram aqui neste país. Essas leis que nós tivemos nos Estados Unidos. E como mudamos como cidadãos americanos ao remover esse descanso da estrutura da nossa nação. E como isso impactou a gente como um todo, como corpo, como sociedade. Então isso foi muito marcante para mim, porque eu ouço ele falando do livro, escrevendo, compartilhando ideias, mas ver tudo isso conectado dessa forma foi realmente impactante. Existem períodos que são pontos de virada na história das nações e da igreja. Na providência de Deus, quando essas crises chegam, a luz necessária para aquele tempo é concedida. É aqui que entramos nas mentiras do chamado mero cristianismo, porque todo mundo reage assim. Bem, a Constituição não vai sobreviver ao que você está propondo, porque você vai querer impor coisas como a primeira tábua da lei. Leis de blasfêmia. Então vocês vão ter leis de blasfêmia, vocês vão fechar tudo no sábado, daqui a pouco vão começar a matar pessoas por catar lenha no sábado, pastor. Então deixa eu ser claro aqui. Sim, eu quero que a primeira tábua da lei seja respeitada. Muito bem, pregue, pastor. Como cristãos, precisamos reconhecer que o maior blasfemador de toda a história humana sempre foi o Estado.
Nós esquecemos que Jesus foi executado sobre uma acusação de blasfêmia. E por meio de sua política, ele fará prosperar o engano em suas mãos. No seu coração, ele se engrandecerá, e pela falsa paz destruirá a muitos. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção humana. Daniel, capítulo 8, verso 25. Quando os Estados Unidos da América, a terra da liberdade religiosa, se unirem ao papado, forçando a consciência e compelindo os homens a honrar o falso sábado, os povos de todas as nações do mundo serão levados a seguir o seu exemplo. Eu quero ver mais pessoas do lado de fora caminhando, correndo, trabalhando. Deveríamos ter um dia de descanso ou honrar o sábado. E ele disse, precisamos de pessoas na linha de frente lutando pela liberdade. Pessoal, às vezes vocês vão ouvir a acusação de que a Igreja Católica teria mudado o sábado, transferindo-o de sábado para domingo. Essa é uma afirmação feita com frequência, por exemplo, por adventistas do sétimo dia. Mas o sábado é o ponto mais importante. Por que ele foi mudado para o domingo? Bem, esse é frequentemente um ponto sério de controvérsia entre os protestantes e nós. Por quê? Até mesmo alguns católicos hoje dizem, é suficiente ir à missa no domingo. Eu não sei o porquê. Desculpa, mas essa coisa de sábado, não sei por que mudamos para o domingo. Nós já temos tantas outras coisas para fazer no domingo. Bem, escutem com atenção. O Concílio de Trento é muito claro. Ele começa falando sobre aquilo que os apóstolos consideraram melhor. Ouçam. A Igreja de Deus considerou apropriado transferir a celebração e a observância do domingo, ou seja, sábado, para o domingo. O Shabat era no sábado. Parece então que a igreja fez essa mudança. Isso está errado. Bem, a igreja não mudou simplesmente. Ouçam. A Igreja de Deus considerou apropriado transferir a celebração e a observância do domingo, ou seja, sábado, para o domingo. A Igreja Católica não mudou o sábado. Ouçam. A Igreja de Deus considerou apropriado transferir a celebração e a observância do domingo, ou seja, sábado, para o domingo. O que é o sábado? Eu diria que era um descanso no sétimo dia, no sábado, dado ao povo de Israel. Muito bem. Segundo ponto. O que é o sábado? Eu diria que o sábado era um sinal. E isso é fundamental, porque talvez você esteja pensando, será que deveríamos guardar o sábado hoje? Quando você dirige pela estrada, já viu placas dizendo sétimo dia ou sábado.com? Eu certamente já vi. E quando você acessa esses sites, eles defendem que nós cristãos estamos falhando em cumprir o quarto mandamento dos 10 mandamentos e que há algo errado conosco. Eles defendem que nós cristãos estamos falhando em cumprir o quarto mandamento dos 10 mandamentos e que há algo errado conosco. Pessoas como os adventistas do sétimo dia, por exemplo, adoram no sábado, porque são um grupo que enfatiza o sétimo dia. Eles dizem, olhem, precisamos guardar o sábado. Em Isaías 56, fala-se dos filhos do estrangeiro que se uniram ao Senhor para servi-lo. Todo aquele que guarda o sábado sem o profanar e que se apega à minha aliança. A estes também levarei ao meu santo monte. Então a pergunta é, isso faz parte do cumprimento da era messiânica, quando todas as nações guardarão os mandamentos? E se Israel é luz para os gentios, isso não deveria começar agora, em vez de esperarmos apenas pela era messiânica? Espero que minha pergunta tenha sido clara. Isso é algo bonito. Eu me sinto muito abençoado, de verdade. Muito, muito abençoado. Quando você fala desse jeito, dá para perceber que há em você um amor sincero por Hashem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o Adventismo, um movimento milerita que surgiu no século XIX. O que exatamente isso significa não é o foco agora. O que importa é que muitos adventistas, ao longo do tempo, acabam se tornando Bnei Noach, os justos entre as nações. Alguns até se convertem. Há razões históricas e teológicas para isso, mas não vou entrar nesses detalhes agora. Veja Charlie Kirk no sábado. Ele desligava o telefone, não se envolvia em atividades comuns. Eu não sei exatamente tudo que ele fazia, mas o ponto é claro. Ele tratou aquele dia como santo.
E falando com honestidade histórica, foi Inácio de Antioquia, um pai da igreja muito antigo, do início do século II, bispo de Antioquia, quem na verdade introduziu a ideia de um sábado no domingo. Isso não está na Bíblia cristã. Na Bíblia cristã não existe um sábado dominical. Costuma-se dizer que o domingo seria o dia da ressurreição, mas isso não equivale ao sábado. No próprio Novo Testamento, vemos cristãos guardando o sábado, não o domingo. Nesse ponto, os adventistas do sétimo dia estão certos, e é exatamente por isso que o movimento cresce. Nosso povo tem sido considerado insignificante demais para merecer atenção. Mas uma mudança virá. O mundo cristão está agora fazendo movimentos que, necessariamente, trarão o povo que guarda os mandamentos para o centro do cenário. Ele começa falando a partir de uma perspectiva bíblica, que Deus é o Criador e que não evoluímos por acaso. Depois ele fala dos benefícios da guarda do sábado. E eu fiquei realmente impressionado quando cheguei à página 115, onde ele fala sobre como o sábado melhora a saúde. E ele dedica cerca de 5 páginas aos adventistas do sétimo dia, citando documentos e estudos que mostram isso claramente. Ele diz algo como: eu não concordo com tudo que eles creem, mas que participou de eventos com eles, visitou comunidades, estudou o assunto e afirma: não dá para negar as evidências. Ele fala das zonas azuis. Loma Linda é uma dessas zonas azuis com uma concentração elevada de centenários. Além disso, ele dedica muito tempo à importância da família. Então, 2 coisas. Primeira, ele fala sobre guardar um sábado. Mas eu acho que o Charlie não enfatiza o suficiente no livro o que a Bíblia diz sobre adoração coletiva. Não é só um dia de descanso e para se desconectar. É também um dia para se reunir. Deixe-me citar alguns textos bíblicos. Alguém que mandou perguntas bíblicas. Levíticos 23, verso 3. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é sábado de descanso solene, santa convocação. A palavra convocação significa reunir, congregar. Não farás nenhum trabalho. É sábado do Senhor em todas as vossas habitações. É guardado em casa, mas também quando o povo se reúne. Há uma história que muita gente ignora quando Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita. Ela diz ao marido que vai ver o homem de Deus. E ele responde: por que vais hoje? Não é lua nova nem sábado. Isso revela que nesses dias o povo se reunia para ouvir o profeta ensinar e pregar. Os levitas reuniam as cidades na sinagoga justamente nesses momentos para ensinar a palavra. E o próprio Jesus, como era o seu costume, ia à sinagoga no sábado. Eu queria que ele tivesse falado mais sobre a importância da adoração comunitária no culto com outros crentes. Outro ponto é que Deus não disse que abençoou qualquer dia. Em Gênesis capítulo 2 e nos 10 mandamentos em Êxodo 20, ele abençoou o 7º dia. Esse artigo é muito importante. E aí vem uma pergunta delicada. Considerando que o livro foi publicado depois da morte do Charlie, você acha que ele pode ter sido editado ou manipulado antes do lançamento? Bem, eu diria que absolutamente sim. Eu sou autor e já enviei livros para editoras e elas têm bastante liberdade no processo de edição. E você pode ter certeza de que os editores passam pelo livro e podem ter visto coisas que o Charlie escreveu de forma mais forte e suavizado, ou podem ter reforçado outras coisas que ele disse de maneira diferente. Os editores fazem mudanças, eu sei disso como um fato. Visto que o 4º mandamento é tão amplamente desconsiderado, devemos ser ainda mais zelosos e firmes em procurar honrar esse preceito da santa lei de Deus. A mensagem do 3º anjo é a que devemos apresentar ao mundo. Aqui Deus nos coloca à prova, e se alcançarmos o padrão divino, seremos um povo peculiar. O sábado traça uma linha de separação entre nós e o mundo. Não de forma vaga ou indefinida, mas com cores claras e bem distintas. Para aqueles que receberam a luz dessa verdade, o sábado é uma prova. Não é uma exigência humana, mas o teste de Deus. É isso que distinguirá entre os que servem a Deus e os que não o servem. E é exatamente nesse ponto que ocorrerá o último grande conflito entre a verdade e o erro. É um livro incrível. O Charlie estava muito animado com a publicação. Eu estava com ele na Coreia quando lhe deram o último documento para assinar, e isso realmente o transformou profundamente. Antes de sua morte, Charlie Kirk falou sobre como sua viagem favorita de todas havia sido a Israel.
O pastor Rob McCoy afirma que uma das principais razões para isso foi o fato de Charlie ter aprendido a importância de guardar o sábado. Ele estava num momento de crise, com coisas demais para fazer. E sabe, é preciso tomar cuidado com a esterilidade de uma vida excessivamente ocupada. Então, ao conversar com o pastor Dave Englehart, do conselho do Turning Point, ele comentou sobre essa sobrecarga. E David lhe disse: "Você já considerou guardar o sábado?" Quantos aqui sabem que meu querido, saudoso e profundamente amado amigo Charlie Kirk teve um livro lançado esta semana? Vocês sabem disso? Levantem a mão. Ok, se você não sabe, por favor, leia, porque é fenomenal. De longe é o melhor livro que ele já escreveu em toda a sua vida. Quero ler para vocês um trecho que é muito marcante. Diz assim: "Era o verão de 2021 e por todas as medidas objetivas, minha vida parecia estar em perfeita ordem. Eu havia me casado recentemente, em maio. Estava viajando pelo país com minha nova e linda esposa, Erica. Eu liderava a Turning Point USA. Por fora, a vida parecia o melhor que poderia ser. Mas por dentro, havia uma batalha se formando. Eu estava fatigado, cansado e espiritualmente confuso. Vivendo em um estado constante de luta e hiperagressivo. Os lockdowns só se intensificaram depois que Joe Biden se tornou presidente. E no verão de 2021 eu me vi nas trincheiras, procurando um alívio depois de uma vida inteira nesse ritmo. Alguns dias antes do 4 de julho, eu estava hospedado no Hotel Baccarat, em Nova York. Minha clareza mental estava comprometida e eu estava fisicamente exausto depois de um longo dia de entrevistas na TV e reuniões com doadores. Almocei tarde com um querido amigo e membro do conselho da Turning Point USA, David Englehart. David é um homem sábio e pastor da King's Church em Nova York, e alguém em quem confio quando as coisas ficam difíceis. Contei a ele que estava batendo no limite. Eu tinha mais compromissos do que tempo. Estava bebendo 8 xícaras de café por dia apenas para conseguir continuar. David ouviu tudo atentamente e, de forma simples e direta, perguntou: "Charlie, você está honrando o sábado?" Eu ri e respondi: "Não, eu realmente não tenho tempo para isso. Estou administrando 3 empresas diferentes, etc, etc. David rebateu e disse: "Acho que você precisa largar tudo por um dia. Deus vai honrar isso. Encare como um teste da sua fé." Continuei argumentando, mas no fundo eu senti uma forte convicção do Espírito Santo. Eu sabia que ele havia tocado em algo profundo. Sabia que aquela palavra vinha de Deus e que era a minha carne resistindo. "Tente por um mês", David disse. "Veja o que isso faz na sua vida. Jesus nos disse que, se o amamos, guardaremos os seus mandamentos." O que me deixou um pouco confuso é que, naquele vídeo do Charlie Kirk, ele disse: "Honre o sábado." Então, a minha pergunta é a seguinte: Jesus é a nova Páscoa. Ele estabelece uma nação celestial e não mais a nação terrena do Antigo Testamento. Por que então deveríamos honrar o sábado se Jesus cumpre isso? Quero dizer, nós não honramos mais a Páscoa, honramos? Excelente pergunta. Bem, o Charlie acabou de escrever um livro sobre isso, que eu tive a oportunidade de revisar. Ele será lançado em 9 de dezembro, vale muito a pena ler. Charlie e eu tivemos muitas conversas sobre esse tema. O Charlie tem um capítulo chamado As 10 principais razões pelas quais você deve obedecer ao sábado, argumentando que ele é obrigatório, e também as 10 principais razões pelas quais talvez ele não seja obrigatório. Novamente, ele entrava pela porta, largava as bolsas, o papai chegou, pegava o telefone, sexta-feira à noite, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, jogava o celular na gaveta da bagunça e ficava só nós. E isso era algo que eu sempre quis tornar muito especial para ele, a chegada em casa. Para alguém que vivia no mundo das redes sociais, pelo visto vocês realmente desligavam os telefones, pelo menos por um dia. Sim, o Charlie honrava o sábado. E o último livro que ele escreveu, Stop in the Name of God, é todo sobre honrar o sábado. E isso não aconteceu da noite para o dia. Foi algo em que ele foi se aprofundando aos poucos. Na sexta-feira à noite, quando ele chegava do trabalho, desligava o telefone, enfiava na gaveta de tranqueiras e dizia: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, e colocava o telefone na gaveta. E aí ele entrava totalmente no modo pai, completamente com as crianças. Aos sábados era modo esportes, acompanhando o futebol universitário. E ele conseguia respirar. Ele tinha esse momento sagrado para simplesmente respirar, descansar e se afastar do barulho. Se afastar do mundo lá fora e ter um momento para compreender que a vida é muito maior do que a lista de tarefas, do que o pequeno problema que você está enfrentando agora, algo de que você vai rir daqui a 5 anos, ou 5 meses, ou 5 minutos. E ele era realmente muito bom nisso.
Novamente, tudo isso faz parte de uma estratégia de divulgação do próximo livro do Charlie sobre honrar o Shabat. O que eu não vou fazer porque sou cristã. Então já quero deixar claro desde agora que a minha resposta é não. O que eu não vou fazer porque sou cristã. Então já quero deixar claro desde agora que a minha resposta é não. Um não-judeu pode participar de um jantar de Shabat? A resposta é, claro que sim. Já tivemos muitas vezes convidados de Shabat que não eram judeus e que simplesmente amaram o jantar. Tivemos convidados da Índia, da China e de outros lugares. Com certeza, os jantares de Shabat estão entre os encontros mais belos e significativos e nos lembram do dia da criação. Existe, porém, um motivo pelo qual muitas pessoas perguntam se não-judeus podem participar do Shabat. E ele é o seguinte: há muitas proibições sobre o que os judeus podem e não podem fazer no Shabat. Nós não ligamos eletricidade, não acendemos fogo, não fazemos negócios, etc., por 25 horas. Esse aspecto do Shabat, o desligamento completo do mundo, segundo o Talmud, é reservado aos judeus e não é algo que os não-judeus devam observar. Então, se alguém quiser participar de um jantar de Shabat, isso é ótimo, mas no que diz respeito a essa separação total do mundo e a não se envolver em nenhuma atividade criativa nesse dia, isso não é destinado aos não-judeus, a menos que estejam em processo de conversão ou algo semelhante e queiram experimentar como é. De qualquer forma, por favor, venham para o jantar de Shabat. Shabbat Shalom. Uma pessoa que não é judia pode observar o Shabat. A tradição judaica, a Torá, e isso inclui também a Torá oral, aborda a questão sobre se um não-judeu, isto é, um gentio, pode observar o Shabat. Aqui está um ponto-chave extraído de algumas coisas que reuni especialmente para você. A visão da Torá é explícita. Ela ordena claramente que o povo judeu observe o Shabat como uma aliança entre eles e Deus. Vejamos Êxodo 31, 16 a 17. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, observando o Shabat por todas as suas gerações, como uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre. Em Deuteronômio 5,14, a Torá afirma que até mesmo um servo gentio em uma casa judaica deve descansar no Shabat, o que implica que o dia é destinado especificamente àqueles que estão sob autoridade judaica. Já o Talmud adota uma posição ainda mais rigorosa contra os gentios que observam plenamente o Shabat da mesma forma que o povo judeu. Em Sanhedrin 58b está escrito: um gentio que observa o Shabat é passível de morte. Um gentio que observa o Shabat é passível de morte. Eles dizem: Charlie, por que você fala tanto sobre o Shabat? Você é cristão. Se você descansa por 24 horas, você é abençoado. Você será abençoado. Eu sei que a minha vida antes de honrar o sábado e depois de honrar o sábado nem se compara. Para mim, pessoalmente, encerrar a sexta-feira depois de uma semana longa e simplesmente desligar tudo, e no domingo eu já estou pensando na segunda-feira. No sábado eu posso parar e descansar de verdade. No sábado eu posso parar e descansar de verdade. Então, qualquer dia que funcione para você, para mim é o antigo sábado tradicional judaico. Para mim é o antigo sábado tradicional judaico. Para mim é o antigo sábado tradicional judaico. Eu desligo o telefone hoje à noite, ao pôr do sol. Depois o jantar de Shabat com um bom pastor, amigo meu, família, filha. Descansando o dia todo amanhã. E eu os encorajo a colocarem isso na agenda de vocês. É só uma coisinha pela qual você pode esperar com alegria e planejar. Você diz: eu vou simplesmente desligar tudo. Isso, na verdade, faz você trabalhar melhor, faz você pensar com mais clareza, faz você resolver o que precisa ser feito antes disso. É uma linha de chegada, é um prazo autoimposto. E é bíblico, e é libertador. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. O fato de Charlie guardar o sábado do 7º dia, na verdade, não é pró-Israel. Pelo contrário, isso vai contra a causa pró-Israel, porque os judeus acreditam que os gentios não devem guardar o sábado do 7º dia, de acordo com as chamadas leis de Noé. Ser um criminoso que viola o Shabat. Eles entrar e não tem problema em violar o Shabat. O que não ser permitido é guardar o Shabat. Esse ser outro ponto. Kirk estava guardando o Shabat. Não tocava em eletricidade. Não tocava no telefone. Aprender as leis do Shabat, conforme o Sanhedrin, páginas 58 e 59. Um gentio que guarda o Shabat, trazer morte sobre si mesmo. E ele também influenciar muitos goyim a guardarem o Shabat.
Gálatas 6, versos 15 e 16 diz: Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Portanto, uma vez que você é uma nova criatura, você é o Israel de Deus, judeus ou gentios. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, nos diz: A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. Mas o que importa é a guarda dos mandamentos de Deus. Assim, seja você judeu ou gentil, isso não importa. O que importa é guardar os mandamentos de Deus, o que inclui o sábado do 7º dia. Para o nosso próprio prejuízo e para o nosso próprio fracasso, nós, como cristãos, decidimos abandonar o descanso em um dos 7 dias. Deus descansou após a criação. Isso vem antes dos hebreus. Deus descansou após a criação. Isso vem antes dos hebreus. Vem até mesmo antes da criação do mundo moderno e da civilização como a conhecemos. E a Escritura diz muito claramente: por 6 dias trabalharás, e no 7º dia descansarás. Deus descansou após a criação. Isso vem antes dos hebreus. Deus descansou após a criação. Isso vem antes dos hebreus. Vem antes dos hebreus. Vem antes dos hebreus. Vem antes dos hebreus. Nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. João 11:50. É isso que precisamos fazer por Charlie. Você correu uma boa carreira, meu amigo. Eu te amo. A partir daqui, nós assumimos. A partir daqui, nós assumimos. Obrigado. Vá à igreja no próximo domingo e no domingo seguinte também. E liberte-se das tentações e das correntes deste mundo. Mas nossa principal preocupação é silenciar a seita dos guardadores do sábado. Devemos despertar a indignação popular contra eles. Vamos alistar grandes homens e homens sábios segundo o mundo ao nosso lado e induzir aqueles que estão em autoridade a executar nossos propósitos. Então, o sábado que eu estabeleci deverá ser imposto por leis das mais severas e rigorosas. Então, o que são as leis noaíticas? No judaísmo, as 7 leis de Noé são o que se chama de leis noaíticas. Elas são consideradas um conjunto de imperativos que, segundo o Talmud, foram dados por Deus como um conjunto vinculante de leis morais universais para os filhos de Noé, isto é, para toda a humanidade. Você sabia que essas 7 leis de Noé foram reconhecidas pelo Congresso dos Estados Unidos no preâmbulo do projeto de lei de 1991 que estabeleceu o Dia da Educação? Isso foi feito em homenagem ao aniversário de um determinado rabino, que era o líder do movimento Chabad. Alguns acreditam que as leis de Noé são um conjunto inofensivo de regras gerais, e talvez seja esse o caso. No entanto, a forma como elas são interpretadas é extremamente perigosa. As 7 leis universais do homem, as leis de Noé, são listadas no Talmud da seguinte forma: proibição da idolatria, proibição do assassinato, proibição do roubo in heaven, proibição da imoralidade sexual, proibição da blasfêmia, proibição da crueldade contra os animais, exigência de estabelecer leis justas. Você deve criar um sistema judiciário eficaz para aplicar corretamente as 6 leis anteriores. Parece bom, certo? Mas observe que o sábado, que foi estabelecido desde a criação, não está incluído. Assim, os gentios são proibidos de observar o sábado. Voltaremos a isso mais adiante. Aqueles que promovem essas leis estão dizendo às pessoas que existem 2 conjuntos de leis, um para os judeus e outro para os gentios. Mas, como já foi observado, isso não é bíblico, conforme mostrado em Êxodo 12. Yahweh tem uma única Torá para toda a humanidade. Cuidado com qualquer pessoa que venha até você dizendo que você só precisa obedecer às leis de Noé. O inimigo é muito bom em mascarar uma mentira. Lembre-se, o inimigo não conta uma mentira escancarada. Ele faz a mentira parecer boa e atraente. Pense nisso.
Você acha que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal parecia ou cheirava algo repugnante? Existe uma única Torá para toda a humanidade. Não se deixe enganar a acreditar no contrário. No passado, quando comecei a pesquisar sobre as leis noaíticas, encontrei algo bastante alarmante. Ao acessar o site noahide.org, cliquei no item número 6, Tribunais de Justiça. Depois fui ao número 16 e li o seguinte, que o tribunal deve administrar a pena de morte pela espada, isto é, decapitação. Isso costumava ser facilmente encontrado no site. Estava lá de forma aberta. No entanto, esse link agora foi removido. O site atualizado suavizou e ocultou tudo o que antes estava claramente exposto. Aqui está o novo link, embora seja difícil de encontrar. Rola até o número 6, Tribunais de Justiça. Em seguida, vá ao número 16, e você lerá que o tribunal deve administrar a pena de morte pela espada, isto é, decapitação. Mitzvah positiva 2:26, Êxodo 21:20. O pecado certamente será vingado. Por favor, saiba que o versículo citado não tem absolutamente nada a ver com decapitação. Se você transgredir as leis noaíticas, existe a possibilidade de pena de morte, punição capital, exatamente. Agora, essas leis são apenas hipotéticas? Se fossem, isso seria algo interessante, especialmente a primeira delas. Não profanar a unicidade de Deus de forma alguma. Agora, o Talmud é um documento que contém algumas informações muito negativas a respeito de Jesus Cristo. E uma das coisas que tanto o Talmud quanto os judeus, conforme registrado na Bíblia, tinham contra Jesus era o fato de ele afirmar que ele e o Pai eram um. E eles pegaram pedras para apedrejá-lo, porque você está dizendo que é igual a Deus, certo? Então, qualquer pessoa, basicamente, se você analisar, que disser que Jesus Cristo é Deus e Senhor, pode entrar em conflito com as leis noaíticas. Agora, elas são apenas hipotéticas? E a resposta é não, elas não são. Porque George Bush, o pai, fez aquele famoso discurso sobre uma nova ordem mundial em que todas as nações trabalham juntas e se unem. E isso agora é uma possibilidade concreta. Ele, de fato, promulgou as leis de Noé como lei em 1991. Existe uma página na internet sobre isso. Na verdade, você pode ir à página do congress.gov. Essa é a página oficial do governo. E lá está toda a seção que foi promulgada como lei. Então, as leis noaíticas já constam nos registros legais dos Estados Unidos da América. Claro que elas nunca foram aplicadas porque, da forma como estão escritas, seriam contra a Constituição, que permite que você adore da maneira que considerar necessária, de acordo com a sua consciência, certo? Mas e se a Constituição for suspensa sob a lei marcial? Então, as leis noaíticas entrariam em vigor. Isso é muito interessante. E quanto à Europa? Um dos antigos presidentes da Europa, Franpe, que, aliás, foi altamente elogiado pelos jesuítas como sendo um dos homens deles, o que foi que ele disse? Que ele busca uma maior disseminação dos valores universais, conhecidos como as leis noárticas. E também segue dizendo que o Major-General Michael Jeffrey, governador-geral da Austrália, lamentando a desintegração familiar e o abuso de drogas e álcool na sociedade moderna, escreveu em uma carta de 2008 que acreditava que a observância dos valores fundamentais das leis noárticas pode ser um antídoto para esses males da sociedade. Então, as leis noaíticas já são leis nos Estados Unidos. Elas apenas não estão ativas por causa da Constituição, mas elas já estão lá, e eu acho isso fascinante. O Sinédrio enviou uma carta a Donald Trump pedindo que ele fizesse parte do conselho divino deles e, basicamente, instituísse as leis noaíticas.
Então isso tem muitas implicações diferentes. E vamos analisar isso neste vídeo, a partir deste artigo do Israel 365 News, bem como de outras informações sobre tudo isso aqui. Então, este é o artigo. A Carta do Sinédrio a Trump. Você foi eleito para cumprir uma missão celestial. Esses são os tipos de líderes judeus com os quais Jesus entrava em confronto regularmente, porque eles são aplicadores muito rigorosos da lei judaica. E grande parte dessa lei judaica nem sequer vem do Antigo Testamento. Muito dela vem do Talmud. Então, antes de entrarmos nessa carta, vamos dar uma olhada rápida no que é o Talmud, porque o Talmud definitivamente não é inspirado por Deus. O Antigo Testamento é escrito por Deus. Os profetas do Antigo Testamento eram profetas de Deus. Mas o Talmud não vem de Deus, 100%. Aqui estão algumas das coisas que ele diz. Obviamente, você nem pode ler algumas dessas coisas, mas se ou seja, alguém que seja gentil, basicamente alguém que não seja judeu, ferir um judeu, deve ser morto. Quando um judeu assassina um gentio, não haverá pena de morte. Se você comer com um goim, é o mesmo que comer com um cachorro. E na verdade, isso continua e fica cada vez pior, e ainda há mais. Então aqui está um pouco sobre essa carta que foi enviada a Donald Trump por esse grupo, o Sinédrio. Vamos ler um pouco disso aqui. O chamado Sinédrio Renovado publicou uma carta aberta ao presidente Donald Trump, abençoando-o por colocar a fé em primeiro plano ao estabelecer um escritório de fé na Casa Branca. O Sinédrio pediu ao presidente que estabelecesse um tribunal divino internacional para todas as nações. Agora, eu quero destacar isso apenas como referência. Isso é de 2017. Sinédrio convoca o presidente Trump a defender as 7 leis noaíticas. Então, quando Donald Trump foi eleito da última vez, eles foram até ele e tentaram fazê-lo, mais uma vez, instituir basicamente leis universais, leis divinas, quase um sistema religioso, um tipo de sistema de religião mundial única, para fazer com que todas as pessoas aderissem às 7 leis noaíticas. Que possamos seguir adiante juntos, buscando construir um futuro que reflita a vontade de Deus e seus valores, baseados nas 7 leis noáidicas das que nos unem a todos. Amém. Despertem os atalaias para levar a palavra de advertência a todas as cidades da América. Reconstruam os lugares devastados. Os justos juízos de Deus, com o peso de sua decisão final, estão vindo sobre a terra. Não fiquem pairando sobre as igrejas, repetindo vez após vez as mesmas verdades ao povo, enquanto as cidades são deixadas na ignorância e no pecado, sem advertência e sem trabalho missionário. Em breve o caminho será fechado, e essas cidades serão fechadas para a mensagem do Evangelho. É na crise que o caráter é revelado. Quando a voz solene proclamou à meia-noite, eis o noivo saía ao seu encontro, as virgens adormecidas foram despertadas de seu sono. Viu-se então quem havia feito preparação para o acontecimento. Ambos os grupos foram apanhados de surpresa. Porém, um estava preparado para a emergência, e o outro foi encontrado sem preparo. Assim também agora, uma calamidade súbita e inesperada, algo que coloca a alma face a face com a morte, revelará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se a alma é sustentada pela graça. A grande prova final vem no encerramento do tempo de graça humana, quando já será tarde demais para que as necessidades da alma sejam supridas. Os noáidicos gostam muito da Torá. Gostam muito do judaísmo, mas não querem se converter ou não podem se converter. Tudo bem, isso não é um problema. Você não precisa se converter. Mas precisa ter certeza de que age como um noaida. Não haja como um judeu. Por quê? Porque se você é um noaida e guarda o Shabat, isso não é uma mitzvah, é um pecado. Chama-se roubo. E uma das 7 leis noaidas é que você não pode roubar. Um noaida que guarda o Shabat não vai para o Gan Eden, porque está violando as leis noaidas. Agora, você pode ter um bom jantar no Shabat, aproveite. Você pode não trabalhar no Shabat. Você não é obrigado a trabalhar, isso é com você. Mas não deixe de trabalhar porque é Shabat. Não deixe de dirigir porque é Shabat. Não deixe, por exemplo, de acender a luz porque é Shabat. Não acenda a luz simplesmente porque você não está afim. Se você começar a guardar o Shabat como um judeu, sendo um noaida, você tem um problema muito sério. E o Rambam diz que ou você será considerado um ladrão ou estará iniciando uma nova religião. Que nova religião é essa? É uma mistura de noaísmo com judaísmo. E isso é uma violação da Torá.
E isso, em essência, é o que o cristianismo é. A igreja permitiu a entrada de várias corrupções, à medida que se afastava cada vez mais da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse processo em direção ao domingo levou muitos séculos e começou com uma celebração anual do dia da ressurreição, o domingo. Com o tempo, a igreja em Roma incentivou que essa celebração se tornasse semanal, em vez de apenas anual. No fim do segundo século, alguns cristãos já guardavam 2 dias. O sábado era um dia de descanso e jejum, enquanto o domingo se tornava um dia religioso de festa. Com o passar do tempo, os líderes religiosos tentaram se distanciar dos judeus, vistos como causadores de problemas e como o povo que rejeitou e crucificou Cristo. Assim, o domingo tornou-se mais proeminente e o sábado menos proeminente. O primeiro dia da semana também era um dia de celebração para os pagãos seculares em Roma, um festival em honra ao grande Deus Sol. Qualquer movimento em direção ao domingo certamente teria sido uma jogada política sábia. Foi o imperador romano Constantino quem, em 321 d.C., promulgou pela primeira vez uma lei que colocou o domingo acima do sábado bíblico. Essa lei dizia: no venerável dia do sol, que os magistrados e o povo que residem nas cidades descansem, e que todas as oficinas sejam fechadas. Isso foi confirmado em meados do século IV pela Igreja no Concílio de Laodiceia. Ali, eles afirmaram oficialmente transferir a bênção e a santidade do sábado para o domingo. Disseram: os cristãos não devem judaizar nem ficar ociosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Porém, o dia do Senhor devem honrar especialmente e, sendo cristãos, se possível, não trabalhar nesse dia. Contudo, se forem encontrados judaizando, sejam excluídos de Cristo. Curiosamente, uma lenda narrada no chamado Apocalipse de Pedro transfere para o domingo todas as exigências do culto sabático. Um homem chamado Alberto Magno deu impulso a esse movimento crescente ao sugerir um semi-sabatarianismo dividido em 2 partes: o mandamento moral de observar um dia de descanso após 6 dias de trabalho e o símbolo cerimonial que se aplicaria apenas aos judeus em sentido literal. Tomás de Aquino elevou essa proposta ao status de doutrina oficial da Igreja Católica Romana, que com o tempo também ganhou aceitação entre muitos teólogos reformados. Satanás decidiu ir ainda mais longe. Ele disse a seus anjos que alguns seriam tão zelosos da lei de Deus que não poderiam ser apanhados nessa armadilha. Os 10 mandamentos eram tão claros que muitos acreditariam que ainda eram obrigatórios e, portanto, ele deveria procurar corromper apenas um dos mandamentos. Então, levou seus representantes a tentar mudar o 4º mandamento, o do sábado, alterando assim o único dos 10 que apresenta o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Satanás apresentou diante deles a gloriosa ressurreição de Jesus e lhes disse que, ao ressuscitar no primeiro dia da semana, ele havia mudado o sábado do 7º para o primeiro dia da semana. E muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, ao nascer do sol. Marcos 16, 2. A mesma linguagem é usada a respeito do sábado como na lei do dízimo. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O ser humano não tem direito nem poder para substituir o primeiro dia pelo 7º. Ele pode fingir fazê-lo, contudo o fundamento de Deus permanece firme. Os costumes e ensinamentos dos homens não diminuirão as reivindicações da lei divina. Deus santificou o 7º dia. Essa porção específica de tempo, separada por nosso Criador para o culto religioso, continua tão sagrada hoje quanto quando foi santificada pela primeira vez por nosso Criador. Da mesma maneira, o dízimo de nossa renda é santo ao Senhor. O Novo Testamento não renuncia à lei do dízimo, assim como não o faz o da sábado, pois a validade de ambos é pressuposta e seu profundo significado espiritual é explicado. Como cristãos, somos obrigados a apoiar o Estado de Israel? Não. Vamos voltar um pouco. O povo judeu foi estabelecido a partir da vocação de Abraão, que era cidadão ou habitante de Ur, provavelmente na região do atual Iraque. Ele foi levado para o território que hoje corresponde ao Estado de Israel. Aquela mesma região, a Palestina, por ordem de Deus. E lhe foi dito que sua descendência seria multiplicada como as estrelas do céu e como a areia do mar. Uma referência à Igreja no futuro, a Igreja Católica. Uma referência à Igreja no futuro, a Igreja Católica. Ou seja,
Eles são constituídos como um povo por uma vocação teológica. Eles não diferem por sangue de Abraão em relação aos povos ao redor, mas eles diferem por essa vocação teológica. E essa vocação era ser um povo treinado pela lei de Moisés, pelas cerimônias, pelos sacrifícios e por todas as doutrinas, a crença em um único Deus espiritual. Tudo isso lhes foi revelado para que eles recebessem o Messias. Esse era o propósito central do povo judeu: receber o Messias. E aquela terra lhes foi dada por essa razão. Josué, por ordem de Deus, venceu todos os inimigos da região. Depois, Davi estabeleceu o que foi o reino de Judá. Não era chamado Israel na época, obviamente. Houve então o reino do povo judeu, os profetas e todos os acontecimentos do Antigo Testamento. Tudo isso aconteceu por causa do Messias. Esse era o propósito único. O povo judeu deveria receber o Messias, proclamá-lo e promovê-lo ao mundo inteiro. Essa era a sua vocação. O povo judeu deveria receber o Messias, proclamá-lo e promovê-lo ao mundo inteiro. Essa era a sua vocação. E é assim que a descendência de Abraão seria multiplicada, pela multiplicação da igreja, o que vimos historicamente de maneira admirável. Contudo, como povo, eles foram infiéis a essa vocação. Não todos, obviamente. Houve judeus que se converteram, mas, como nação, foram infiéis. Como resultado, nosso Senhor predisse que não ficaria pedra sobre pedra. Isso já estava anunciado, inclusive, em Daniel, que um exército viria e destruiria Jerusalém. Muitos foram dispersos naquele momento e, mais tarde, após revoltas contra os romanos, foram completamente expulsos da região, que passou a ser chamada Palestina, pelo imperador Adriano. Desde então, em certo sentido, eles têm vagado pela Europa, Ásia e outras regiões. Assim, então, teologicamente, os judeus não têm um título para restabelecer seu Estado, porque esse Estado foi originalmente instituído com a finalidade de receber o Messias. Nesse sentido, foi a Igreja Católica que sucedeu essa vocação e se tornou o novo Israel. Nesse sentido, foi a Igreja Católica que sucedeu essa vocação e se tornou o novo Israel. Portanto, teologicamente, eles não têm hoje uma base para isso. A Inglaterra lhes concedeu o território. Isso é outra questão política, mas, do ponto de vista teológico, não há fundamento. Assim, não existe nenhuma obrigação para quem se diz cristão de favorecer ou apoiar o Estado de Israel. Absolutamente nenhuma. Quero dizer, mesmo deixando isso de lado, é a função de um cristão ajudar os judeus a permanecerem judeus? Não. Os cristãos deveriam levar os judeus à fé católica. Esse é todo. Esse é o plano original. É que, você sabe, reconhecer Jesus Cristo como o verdadeiro Messias e o Filho de Deus. Esse é o objetivo do que deveríamos estar fazendo em relação aos judeus. Deus não se esqueceu deles. Está escrito em Romanos, capítulo 11, que no fim eles se converterão. Então, ele não se esqueceu da vocação original deles. Ele não simplesmente, você poderia dizer, os descartou, mas eles precisam vir a ele por meio da fé no Filho de Deus. E o que você estava dizendo sobre a igreja ser o novo Israel, eu acho que você já tinha me apontado isso antes, que São Pio X disse isso quando ele teve uma audiência com Theodor Herzl, que estava dizendo, eu poderia, por favor, obter o seu apoio ao nosso projeto sionista? E ele disse, nós não podemos fazer isso. E ele até aumentou, ele disse, Herzl disse, bem, os turcos estão no controle agora, você gosta disso? E ele disse, Herzl disse, bem, os turcos estão no controle agora, você gosta disso? E ele disse, não, mas nós não podemos entregar isso a vocês para assumirem.
Nós estaremos aqui para recebê-los, se vocês quiserem se converter ao cristianismo. Mas não podemos permitir esse projeto. Como você observou, não é um projeto teológico. Não, isso não tem nada a ver com teologia. Não tem absolutamente nada a ver. De fato, certamente do ponto de vista teológico, eles realmente não têm título para estar lá. Eles perderam esse título por causa da sua infidelidade ao verdadeiro Messias, teologicamente. De fato, certamente do ponto de vista teológico, eles realmente não têm título para estar lá. Eles perderam esse título por causa da sua infidelidade ao verdadeiro Messias, teologicamente. Quando a nossa nação, os Estados Unidos, vier a renegar os princípios do seu governo, a ponto de promulgar uma lei dominical, o protestantismo, com esse ato, dará as mãos ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito tempo observa ansiosamente a oportunidade de voltar a exercer um despotismo ativo. A marca na mão é ignorar o sábado e realizar as nossas próprias atividades nesse dia. Essa é a marca na mão. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que lança mão disso, que guarda o sábado para não o profanar, e guarda a sua mão de praticar qualquer mal. Isaías 56, 2. A marca na testa é ignorar o sábado e adorar no domingo. E o terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão. Apocalipse 14, versículo 9. Este é o corpo real, não um molde do Papa João 23. Este é o seu túmulo. E por que isso importa? Porque ele foi um dos maiores papas. Ele era muito próximo da comunidade judaica. Mas Salvou quando se tornou judeus em papa, Istambul, no quando era início dos anúncio anos papal 60, durante o e Holocausto. convocou o Concílio Vaticano II, foi ele quem tornou doutrina oficial rejeitar e repudiar completa e totalmente qualquer sugestão de que os judeus tenham matado Cristo. A acusação de deicídio contra a comunidade judaica. Infelizmente, o seu pontificado foi muito, muito curto. Mas todos os avanços que vimos desde então, João Paulo II reconhecendo Israel em 1994, o que foi possibilitado por seu principal teólogo na época e seu sucessor, o Papa Bento XVI, e a relação próxima que a comunidade judaica tem com o Papa Francisco, embora estejamos aqui no Vaticano, esperando que isso se estenda ao Estado de Israel e não apenas à comunidade judaica mundial. Tudo isso começou com este grande homem, o Papa João XXIII. No Antigo Testamento, você nunca vê um Estado de Israel. Ele não existe. Sabe, havia vários reinos que foram estabelecidos conforme o Reino do Norte ou o Reino do Sul. Havia dois filhos, Benjamim e Judá, que faziam parte do Reino de Judá. E então, o restante estava no Reino do Norte. Mas você não encontra o Reino de Israel no Antigo Testamento. Não encontra. Então, pode haver alguns espectadores e ouvintes que estão vendo o Senhor pela primeira vez. Este vídeo foi sugerido a eles, porque estão buscando respostas sobre isso, sabe? A reação vai ser, Vossa Excelência, que o Senhor é antissemita por, como cristão, não apoiar Israel. Que esse seria o seu dever. Como o Senhor responderia a isso? Bem, antes de tudo, antissemita é a palavra errada. Semitas existem por toda aquela região. Então, trata-se de um povo distinto, pode-se dizer, por sangue, por genes, etc. Eles têm vizinhos que também são semitas. A questão é o judaísmo. O judaísmo é uma religião legítima? E a Igreja Católica diria que não, porque ele rejeita o Messias, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Então, quer dizer, nós o consideraríamos uma religião falsa. E, portanto, a Igreja Católica não é antissemita, mas é contra o judaísmo. Em outras palavras, como religião, da mesma forma que somos contra o protestantismo ou contra várias outras heresias, também somos contra o judaísmo. Em outras palavras, como religião, da mesma forma que somos contra o protestantismo ou contra várias outras heresias, também somos contra o judaísmo. Em outras palavras, como religião, da mesma forma que somos contra o protestantismo ou contra várias outras heresias. E o que o senhor quer dizer com contra, Excelência? Bem, no sentido de que nós temos de considerá-la como uma religião falsa e temos de tentar convertê-los para fora dessa religião falsa. Então, não é uma ideia de ódio a esse povo. Eles não devem ser perseguidos, não devem ser mortos, nem nada disso. Eles não, e a Igreja sempre foi cuidadosa em condenar qualquer coisa desse tipo no passado. Qualquer tipo de molestamento contra os judeus, você sabe, colocá-los à morte, ou, de alguma forma, tornar a vida deles miserável. Não, eles são um povo pelo qual a Igreja aguarda a conversão. Isso está claro no capítulo 11 de Romanos.
eles vão se converter antes do fim do mundo. E eu espero que sim. Aguardo esse dia. Espero viver para ver isso, porque eles são um povo que é tenaz e talentoso e que persegue seus objetivos com grande entusiasmo. É preciso reconhecer isso neles. Você pode ver que eles já foram o povo escolhido, como o Papa Pio XI disse, que eles fazem as coisas de maneira muito eficaz e vão perseguir os fins, por assim dizer, ou os propósitos da Igreja Católica com grande vigor e energia. Não há razão para odiar os judeus ou molestá-los, ou, de qualquer forma, eu, na verdade, fico enojado com essa atitude. Sabe, não se converte alguém sendo mal com essa pessoa e odiando-a. Você converte alguém começando por ser gentil. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é pura teologia. Então, o Senhor está aguardando que as forças organizadas do naturalismo se tornem as forças organizadas do sobrenaturalismo. Sim, eles resolverão todos os problemas do mundo. Eles vão. Eu garanto isso. Eu gostaria de poder viver para ver isso. Se eles se converterem, eles serão exatamente como São Paulo quando se converteu. Ele saiu e colocou o mundo em chamas. Esse é o espírito judeu, por assim dizer. É isso. Não há meias medidas. Então, mesmo com o Senhor dizendo que isso está em Romanos, é algo pelo que, de qualquer forma, ainda devemos rezar? Ah, sim, sempre. E a Igreja reza pela conversão dos judeus na Sexta-feira Santa, sim. E então o grande enganador persuadirá os homens de que aqueles que servem a Deus estão causando esses males. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do sábado dominical, que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigidamente imposta, e que aqueles que apresentam as reivindicações do quarto mandamento, assim destruindo a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Os cristãos haviam feito concessões ao adorar no dia dedicado ao Filho de Deus em vez do dia dedicado ao Filho de Deus. A Igreja Católica afirma ter mudado o sábado e percebe sua capacidade de fazer isso como uma marca de sua autoridade sobre o mundo religioso. No Catecismo da Doutrina Católica, lemos isto. Pergunta: qual é o dia de sábado? Resposta: sábado é o dia de sábado. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Observe também estas declarações de líderes católicos romanos. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nós nunca santificamos. Foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo em lembrança da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam, apesar de si mesmos, à autoridade da Igreja Católica Romana. Fica claro que o mundo cristão aceitou a autoridade de seres humanos dentro da Igreja acima das Escrituras bíblicas. A maioria dos cristãos hoje não tem consciência dessa grande falsificação, e Deus não os considera responsáveis pelo que não sabem. Contudo, quando alguém descobre a verdade, essa pessoa precisa imediatamente abandonar os erros e os velhos hábitos e seguir o Senhor em amor e obediência. A observância do domingo é uma tradição. Jesus se dirigiu aos líderes religiosos de seu tempo que gostavam de colocar as tradições acima da lei de Deus. Marcos 7,7. E em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos de homens. Marcos 7,9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. A observância do domingo não é apenas um símbolo de adoração pagã, é também um símbolo de tradição. A tradição nunca deve ser colocada acima da Bíblia ou dos mandamentos de Deus. Assim o mundo se tornará meu. Eu serei o governante da terra, o príncipe do mundo. Controlarei de tal maneira as mentes sob o meu poder que o sábado de Deus será um objeto especial de desprezo. Um sinal. Farei da observância do sétimo dia um sinal de deslealdade às autoridades da terra. Leis humanas serão tornadas tão rigorosas que homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia por medo de passar fome e necessidade de roupas. Eles se unirão ao mundo na transgressão da lei de Deus. A terra será santa sob o meu domínio.
Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um avivamento da piedade primitiva, como não se tem visto desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja impedir essa obra. E antes que chegue o tempo para que tal movimento aconteça, ele procurará evitá-lo introduzindo um falso substituto, desviando da lei e do testemunho. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. O povo de Deus é direcionado às Escrituras como sua salvaguarda contra a influência de falsos mestres e o poder enganador dos espíritos das trevas. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar. Deus abençoe.